O depoimento de Wilson Witzel hoje para a CPI foi assim uma salada. E não foi aquela salada gostosa que tem um tomatinho vermelho gostoso, uma rúcula, uma cebola roxa, um alfacezinho. Não, foi uma confusão. Tinha cebola, tinha alface, tinha morango, abacaxi, pedaço de peixe. Foi assim, uma salada completa. E no final do dia ele ainda virou réu por organização criminosa. Assim, uma confusão imensa, 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 imensa. E a gente tem que ir por partes, tá? Por partes, porque essa situação dele ter virado réu ficou estranha. Mas vamos começar pela CPI. Witzel não tinha obrigação de ir, porque ele era governador e ele está sendo investigado. Então ele conseguiu um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal e ele poderia não ir. Caso ele fosse, ele poderia ficar em silêncio, mas ele acabou indo. E a estratégia do governo, pelo menos com Wilson Witzel, fracassou. Foi um fracasso essa estratégia do governo de trazer governadores, do governo federal de trazer governadores para fazer o quê? Assim, qual que é o objetivo dessa estratégia? Ou essa estratégia é uma estratégia muito genial ou ela é muito estúpida. Eu acho que ela está mais para ser estúpida. Porque o que acontece? Como a CPI ela é do Senado, ela não tem prerrogativa para investigar os governadores. Não tem. E o que acontece? Todos eles vão entrar com habeas corpus, vão entrar com pedido de habeas corpus no STF. O STF vai garantir o habeas corpus. Eles podem ir na condição de convidados, fica facultativo, e se eles forem, eles podem não falar absolutamente nada. Qual que é o objetivo? O objetivo dos governistas é falar que o STF está sendo parcial? É falar que a CPI não está investigando corrupção? Que só está querendo investigar Bolsonaro? Esse é o objetivo? Agora, ou é levar de fato governadores e prefeitos lá e na hora de começarem a falar sobre corrupção, quererem expor os governadores daquele ponto de um modo constrangedor para virar uma confusão. Mas assim, não vai dar certo, porque o Wilson Witzel mostrou mais ou menos o que vai acontecer. Ele foi lá, ele fez um palanque, ele falou um monte de coisa e na hora que a situação começou a apertar, ele levantou e foi embora. Mas vamos comentar mais no final do vídeo essa saída do Wilson Witzel. Se essa foi a estratégia do governo, não vai dar certo, porque todo mundo vai lá, vai bater no governo, no Bolsonaro e depois vai embora quando a situação começar a apertar. Foi isso que apareceu. Pelo menos com essa ideia do Wilson Witzel, com essa participação do Witzel. Então eu sinceramente não sei qual é o objetivo do governo e levar os governadores e prefeitos lá. Aparentemente essa foi uma estratégia que deu errado. Eles vão ter que ali reformular no meio do caminho o que eles vão conseguir tirar de proveitoso com essa estratégia, porque foi um fiasco. O Witzel expôs o governo. Ele não falou nada demais para a CPI em termos da pandemia, tá? Porque, como eu falei, foi uma enorme salada, e tá até difícil manter uma linha de raciocínio aqui porque foi uma confusão. Mas vamos com calma. O Witzel, ele foi governador do Rio de Janeiro e justamente por conta da pandemia, ele sofreu o processo de impeachment por corrupção. E o que acabou acontecendo? Durante o depoimento dele, eu tô até lendo aqui, porque durante o depoimento dele, ele começou a falar que houve uma pressão por parte do governo federal para boicotar o estado do Rio de Janeiro, porque ele, Wilson Witzel, declarou ser um pré-candidato para a presidência da República em 2022. E a partir daquele momento, o governo Bolsonaro começou a boicotar as ações de enfrentamento da pandemia realizadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E isso aconteceu com outros governadores também. O próprio Witzel falou que quando ele fechava o comércio com os decretos, havia uma pressão, um movimento encabeçado, organizado pelas milícias do Rio de Janeiro para que houvesse a abertura do comércio e assim as estratégias de enfrentamento à pandemia acabassem dando errado. Quando ele falou isso e disse da participação, inclusive, de deputados, e ele citou o nome de todos, ele joga para perto do Bolsonaro a responsabilidade e a ligação com as milícias do Rio de Janeiro. Então isso ele fez. Ele também disse que a situação no Rio de Janeiro começou a azedar quando ele partiu para cima da investigação do caso da Marielle Franco. Então ele associou a ligação do caso da Marielle Franco com a pandemia. Eu falei que era uma salada. Ele disse que à medida que as investigações começaram a avançar, que as pessoas foram presas, que teve lá o caso do porteiro,
que foi intimidado, nas palavras do Wilson Witzel, o governo federal começou a pesar a mão para cima do Rio de Janeiro. E todo o julgamento dele foi um julgamento estranho, nas palavras do próprio Wilson Witzel. Ele se colocou como vítima ali. Ele se colocou como vítima, como perseguido pelo Ministério Público e também pelo governo federal, que segundo ele não conversava com ele, marcava reuniões e não chamava o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro acabou sendo escanteado, isso acabou sendo boicotado. Só que a gente não pode esquecer que o Wilson Witzel, ele acabou sofreu impeachment por conta de corrupção. Aí o que acabou acontecendo? Toda essa história da Marielle resultou em um pedido do Randolph Rodrigues para que o Wilson Witzel volte a prestar depoimento, dessa vez em uma reunião fechada, em segredo de justiça, com tudo guardadinho, com tudo às 7 chaves, tudo secreto, para que ele não corra o risco de sofrer qualquer tipo de penalização, inclusive com a sua própria vida, porque ele falou que ele está sendo ameaçado de morte. Ele falou isso. Agora, nós temos que nos lembrar, e isso é muito importante, que o Wilson Witzel ele estava lá na condição de convidado. E na condição de convidado, ele não tinha o compromisso de falar a verdade. E ele estava com o habeas corpus na mão. Então ele poderia deixar de responder algumas perguntas. É de praxe que todas as pessoas convidadas à CPI, como aconteceu em outra oportunidade, prestem o juramento que vão falar a verdade. Porque todas que estão lá como testemunhas têm que falar a verdade, então eles fazem o juramento. Mas mentem à torta à direita. O Wilson Witzel não fez esse juramento. Então ele não estava lá na CPI sob a condição de falar a verdade. Tá? Então isso é importante. Então ele pode ter mentido a respeito de Marielle? Pode. Ele pode ter... Tudo aquilo lá pode ter sido mentira. Porque ele não estava lá sob o juramento de falar a verdade. Então o que acontece? Ele não sofre penalizações. Tá? Isso é importante. Quando ele começou a ser pressionado pelos governistas, principalmente pelo senador Jorginho Melo, que foi o único que conseguiu falar, depois no meio da fala do senador Eduardo Girão, ele sacou o habeas corpus. Omar Aziz disse que para o senador Eduardo Girão parar de falar, interrompeu a fala do senador Eduardo Girão e disse que o Wilson Witzel estava se retirando. Isso aconteceu por volta ali das 2h30 da tarde. Às 4h30, 4h40 para ser mais preciso, o portal O Antagonista divulgou uma notícia falando que o Wilson Witzel havia virado réu por organização criminosa. 2 horas depois que o depoimento foi encerrado. Isso ficou estranho, ficou muito estranho. Porque o depoimento do Witzel, apesar dele ter sido um depoimento que não trouxe muitos elementos, foi o mais fraco de todos eles, ele começou a fazer uma associação com milícias do Rio de Janeiro, ele começou a falar que tinha informações perigosas, ele começou a associar a pandemia com o caso da Marielle Franco. Então nessa salada do Wilson Witzel, que gerou preocupação no Palácio do Planalto, a ponto do Flávio Bolsonaro ter comparecido na sessão e ter tumultuado em todas as oportunidades que ele teve a chance, ficou estranho, porque ele falou, eu tô sendo perseguido. Ele falou todo momento, tô sendo perseguido. E no mesmo dia, sai para ele virar réu. Será que ele abandonou a CPI porque ele tomou conhecimento da sentença naquele momento e por isso ele se retirou? Então ficou essa dúvida. Essa decisão dele ter virado réu, justamente hoje, ficou estranho. Então era um depoimento assim que parecia que tinha muita fumaça, aquela história que a montanha aparentemente ia parir um rato, mas por conta dessa decisão dele ter virado réu, ficou um negócio super esquisito. Super esquisito. Uma coincidência assim, imensa. O que eu gostaria de fato destacar, que eu acho que é o mais importante desse depoimento, teve muita poeira, foi que o Wilson Witzel, em mais de um momento, falou sobre Tribunal Internacional. Falou sobre crime contra a humanidade, o Bolsonaro em Haia. Eu tenho falado para você, essa já é assim, nós estamos tendo sessões da CPI seguidas com a fala que Bolsonaro cometeu crime contra a humanidade, com a fala do Tribunal Penal Internacional. E hoje pela manhã, eu até fiz um vídeo falando que o Estado de Israel, o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu,
alertou o governo brasileiro sobre a possibilidade real do Bolsonaro ser julgado em Haia caso perca as eleições. Então começa a criar corpo essa história de crime contra a humanidade. Então foi o que me chamou mais a atenção. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou desse depoimento do Wilson Witzel, se foi proveitoso, se não foi, se ele mentiu, ele não estava lá com compromisso de falar a verdade. Então eu gostaria de saber as suas impressões. Deixa aqui nos comentários, me siga no Instagram, canal Profiléu, no Twitter, @profileooficial. E que salada russa, asteca, bisteca foi esse depoimento do Wilson Witzel.